Fala pessoal, como vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre o sildenafila, como ele funciona e por que ele é tão eficaz. Fique conosco para você entender um pouco mais desse medicamento. Vamos lá, vou contar uma breve história. Era uma vez, em uma pequena cidade, havia um homem chamado Joãozinho. Ele era conhecido por ser um pouco distraído e desastrado. Ele decidiu experimentar o medicamento sildenafila para ajudar a melhorar sua vida sexual. Empolgado com a ideia de surpreender sua esposa, Joãozinho tomou o sildenafila algumas horas antes de planejar uma noite romântica. No entanto, ele não sabia que o medicamento leva algum tempo para fazer efeito, tempo estimado, a forma de uso correta. Enquanto esperava, Joãozinho começou a se sentir um pouco estranho e de repente seu rosto ficou vermelhado, como um tomate, e ele começou a suar frio. Ele então entrou em pânico e pensou: será que eu tomei demais? Sem saber o que fazer, Joãozinho decidiu ligar para um amigo que tinha certa experiência com o uso do sildenafila. Ao telefone, ele descreveu seus sintomas e perguntou se era normal. O seu amigo começou a rir e explicou que o rubor facial, que é a vermelhidão, e o suor que ele tinha sentido eram efeitos colaterais comuns do sildenafila. Enquanto conversavam, Joãozinho percebeu que na verdade ele não havia tomado uma dose excessiva, mas que na verdade estava apenas experimentando os efeitos iniciais do medicamento. Aliviado assim, e um pouco envergonhado por seu susto desnecessário, João e seu amigo riram da situação. Essa história, por ser fictícia, ela ilustra como a falta de conhecimento e algumas surpresas podem fazer parte da experiência com o uso do sildenafila. Lembre-se sempre de obter informações adequadas, mas nós sabemos que a função dele é na disfunção erétil, mas vamos entender um pouco o que é a disfunção erétil. Vamos lá. Em resumo, é a incapacidade de alcançar ou manter uma ereção satisfatória para a relação sexual. A maioria das disfunções eréteis está relacionada com doenças vasculares, neurológicas, psicológicas e hormonais, mas também são causados por uso de alguns fármacos, alguns medicamentos, você sabia? A avaliação tipicamente inclui o rastreamento de doenças existentes e dosagem das concentrações de testosterona. A busca por plantas e alimentos foram usados para melhorar o sexo em toda a humanidade, mas só no século XX a ciência conseguiu chegar perto dos efeitos desejados com a descoberta do Viagra. O Viagra foi desenvolvido originalmente para tratar dores torácicas relacionadas aos problemas cardíacos, além de pacientes com hipertensão. Mas, no entanto, a partir dos primeiros testes em humanos, os homens descobriram rapidamente a melhora de suas ereções. O Viagra foi desenvolvido pela empresa farmacêutica Pfizer e foi aprovado pela FDA no ano de 1998, sendo o primeiro tratamento oral para disfunção erétil. Desde então, tornou-se um dos medicamentos mais prescritos no mundo. O Viagra, tendo seu nome genérico sildenafila, é um medicamento utilizado para tratar a disfunção erétil em homens. Ele pertence a uma classe de medicamentos conhecida como inibidores da fosfodiesterase tipo 5, ou simplesmente dizendo PDE5. Também são utilizados no tratamento da hipertensão arterial pulmonar. Vamos entender um pouco sobre o mecanismo de ação desse medicamento. A função principal é inibir a enzima PDE5, que degrada o GMPC, monofosfato cíclico de guanosina. Poxa, mas o que é isso? É um composto que relaxa os músculos lisos e aumenta o fluxo sanguíneo para o pênis, ajudando a obter e manter uma ereção. Esse medicamento é metabolizado primariamente pela CYP3A e secundariamente pela CYP2C9. Mas, quando falamos de interação medicamentosa, é importante ressaltar o seguinte: o local de ação, o grupo a qual ele age, a CYP. Davi, mas o que são CYP? A enzima citocromo P450 ou CYP450 é uma importante família de enzimas que desempenham um papel crucial na farmacologia clínica. Essas enzimas são responsáveis por metabolizar uma grande variedade de drogas e substâncias. A compreensão da interação entre drogas e enzimas CYP450 é fundamental para garantir a eficácia e segurança dos tratamentos farmacológicos. Além disso, muitas drogas podem afetar a atividade das enzimas CYP450, seja ela inibindo ou induzindo sua atividade. Vamos dar alguns exemplos. Os inibidores potentes da CYP3A4, como
cimetidina, eritromicina, cetoconazol, inibe o metabolismo do sildenafila, aumentando assim a meia-vida do fármaco na corrente sanguínea. Mas vamos fazer o seguinte, se você chegou até aqui, se você está gostando do conteúdo, achou interessante, achou relevante, não deixe de colocar nos comentários, tá, o que você está achando, sugestões de vídeo, e não deixe de curtir, de compartilhar e de se inscrever nesse canal. Tá bom? Cada vez mais nós estamos tentando trazer mais conteúdo, mais novidades, seja elas de forma curta ou longa, enfim, nosso propósito é levar o conhecimento para o maior número de pessoas, tá bom? Conto com você, vamos lá para o nosso conteúdo. No entanto, é importante lembrar que sildenafila pode interagir com outros medicamentos, e é aí que a atenção deve ser redobrada, especialmente aqueles que contêm nitratos, como o mononitrato de isosorbida, utilizado para tratar a angina ou a dor no peito, nome comercial de Isordil. Essa interação pode levar a uma queda brusca, perigosa da pressão arterial. Todos os inibidores da PDE5 causam dilatação coronariana direta e potencializam os efeitos hipotensores de outros nitratos, incluindo os utilizados para tratar doenças arteriais coronarianas. A utilização combinada de nitratos e inibidores da PDE5 pode ser perigosa e deve ser evitada. Pacientes que usam nitratos apenas ocasionalmente, por exemplo, para episódios raros de angina, devem discutir os riscos, a seleção e o momento adequado para o possível uso de inibidores da PDE5. Os inibidores da PDE5 não devem ser utilizados por pacientes sem uso de qualquer nitrato, exceto quando avaliado o risco-benefício. Todos os inibidores de PDE5 devem ser administrados com cautela e em doses iniciais menores em pacientes em uso de alfa-bloqueadores. Poxa, mas Davi, quais são os exemplos? Vamos lá! Prazosina, terazosina, doxazosina e tanzolosina, por causa do risco de hipotensão. Portanto, é importante informar seu médico sobre todos os medicamentos que você está tomando antes de começar a tomar a sildenafila. Além disso, a sildenafila pode ser afetada pela ingestão de certos alimentos. Uma refeição rica em gordura pode diminuir a absorção de medicamento. Você sabia disso? Retardando seu efeito, levando à sensação de que o medicamento não funciona, não presta. Na verdade, o que está ocorrendo é uma interação medicamento-alimento. Portanto, é recomendável tomar a sildenafila com o estômago vazio, 4 horas após o alimento, ou com uma refeição leve para que o efeito seja percebido. Quanto ao horário de uso, a sildenafila geralmente é tomada cerca de 30 minutos a 1 hora antes da atividade sexual. Mas vale ressaltar aqui que o medicamento ele só funciona em combinação com a estimulação sexual, com um tempo de ação de aproximadamente 4 horas. Mas, como todo medicamento tem efeitos colaterais, o sildenafila não seria diferente. Os efeitos colaterais dela são os seguintes, os mais comuns, tá? Incluem dor de cabeça, rubor facial, que é aquela vermelhidão, congestão nasal, distúrbios visuais, são temporários, mas quais são os exemplos? Como alterações na percepção da tonalidade ou do brilho das cores, devido a uma ação leve na PDE6, que é uma enzima envolvida na transdução de sinais fotorreceptores na retina, e também problemas digestivos, mas no entanto, esses efeitos colaterais geralmente são leves e desaparecem em algumas horas. Em resumo, a sildenafila é um medicamento eficaz para o tratamento da disfunção erétil em homens. É seguro, mas deve ser prescrito por um médico e tomado com cuidado, considerando o quê? As interações medicamentosas, o horário, para evitar a interação medicamento-alimento e aceitando os possíveis efeitos colaterais. Tudo isso tem que ser avaliado no risco-benefício. Desde então, outros inibidores da PDE5, como o tadalafila, que é o Cialis comercial, o vardenafila, que é o Levitra comercial, a vanafila, que é o Espedra comercial, foram desenvolvidos e comercializados, ampliando assim as opções de tratamento para a disfunção erétil. Mas vale ressaltar, tem muito no mercado. Um exemplo claro do que sai muito, que se vende muito, é o tadalafila, com tempo de ação mais longo, aproximadamente 36 horas, e podendo apresentar menores efeitos indesejados. Lembre-se, tem que sempre que avaliar, tá? Mas se você tem dúvida da eficácia do genérico, ou tem um preconceito, ou tem uma resistência, não deixe de assistir o vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Lá nós falamos na íntegra sobre o genérico, eficácia, segurança, as normas, as leis, o que pode ser diferente, o que não, tá bom? Não deixe de acessar. Não hesite em conversar com o seu farmacêutico de confiança.
em caso de dúvidas sobre os medicamentos, tá bom? Ele é o profissional que vai conseguir te dizer e te informar. Mas esperamos que esse vídeo tenha sido útil para você. E se foi, então compartilha, curta e se inscreva no nosso canal, tá bom, gente? Até a próxima, te aguardo no próximo vídeo. Tchau, tchau!